Paz do Senhor, vasos de Deus. Vou trazer uma mensagem para vocês agora sobre uma passagem que Deus entregou para mim, falou para mim há um tempo atrás, profundamente, até sobre algumas situações que eu precisava resolver diante de alguns problemas que eu estava passando na empresa. E eu tentando entender aquelas situações, tentando entender aqueles problemas, então eu fui buscar conhecimento na palavra de sabedoria, né, que é as Escrituras. A palavra de Deus, ela é completa, ela que nos traz todo o suporte que nós precisamos. Então eu, lendo a palavra do Senhor, eu me deparei em Gênesis capítulo 32, no verso 22, que diz sobre a passagem de Jacó pelo vale de Jaboque e a luta dele com o anjo. E é exatamente aí que eu quero falar com você, que o Senhor me atentou para falar com você hoje. Redobre sua atenção que o Senhor vai falar contigo sobre essa luta de Jacó com o anjo. A palavra do Senhor diz que Jacó estava preocupado que Esaú estava atrás dele. Ele já tinha dividido os seus gados, o seu rebanho, e já tinha dividido em 2, 3 partes para que se Esaú viesse por uma ponta, a outra ponta conseguisse fugir, ele não perdesse tudo. Ele já tinha mandado uma parte para o seu irmão, pedindo desculpas, tentando fazer um meio campo ali para poder diminuir essa rincha que tinha dos dois. Então, de repente, nesse vale de Jaboque, ele se depara com um anjo, mas ele não sabia que era um anjo que ele estava lutando, ele não tinha noção que era um anjo. Estava de noite, estava escuro, e ali começou a se travar uma luta, uma batalha braçal, uma luta onde os dois estavam medindo forças. E no meio dessa luta, que ninguém estava enxergando ninguém, Jacó não conseguia enxergar, o anjo também, o anjo sabia, tinha plena ciência do que estava fazendo, porém, havia-se um breu, era muito escuro. Então o anjo pergunta para Jacó: qual o teu nome? Naquela fração de segundos, Jacó tinha a possibilidade de mentir novamente, ou ele tinha a possibilidade de dizer o nome dele. Então Jacó, após 21 anos de longa estrada, ele para e ele fala: estou cansado de viver uma vida de mentira. Estou cansado de me passar por uma pessoa que eu não sou. Estou cansado de ser uma pessoa que eu não sou. Lá atrás, a mente de Jacó voltou lá atrás, 21 anos atrás, antes de Labão, chegando na casa dele, quando ele está diante da mãe dele, e a mãe dele diz: vai até teu pai e se passe por Esaú. Lá, para receber a primogenitura, ele se passa por Esaú. E quando ele se passa por Esaú, ele passa a ser uma identidade que ele não é. Ele se veste como uma pessoa que ele não é. Ele fala como uma pessoa que ele não é. Então o anjo, quando começa a lutar com ele, pergunta: quem é você? Porque eu preciso ajustar a tua identidade. E hoje é o dia que o Senhor está falando contigo, para que você precise ajustar a tua identidade. Talvez no decorrer da tua vida, no decorrer da tua vida empresarial, no decorrer da tua vida trabalhando no comércio, fazendo o serviço que você faz, ou ministerialmente, a gente vai se adaptando e nós vamos nos formando e colocando uma roupagem dentro de nós que não é nossa. Então o anjo, para mudar a vida de Jacó, ele precisa saber se ele vai continuar uma vida de mentira ou se ele vai tomar uma atitude nova. Então o anjo pergunta: quem é você? E Jacó, cansado, ele diz: eu sou Jacó. E naquele momento a batalha para. Naquele momento a luta de Jacó para. Naquele momento as guerras de Jacó para. E o anjo vira e diz: disseste bem, não se chamará mais Jacó, e hoje se chamará Israel. Deus muda a identidade de Jacó, aquela identidade que ele vinha carregando todos esses anos ele vinha carregando uma identidade mentirosa, uma identidade que fez com que ele sofresse, com que ele passasse por situações que não precisaria passar. Então toda essa identidade ela é apagada e escrita uma nova identidade, uma nova história. E hoje o Senhor diz para você, dentro do teu trabalho, dentro do teu ministério, aonde você está, o Senhor quer escrever uma nova identidade para você. O Senhor quer escrever uma nova história para você. Assim como ele fez com Jacó, ele vai escrever com você. Assim como ele fez com Pedro, ele vai fazer com você.
Assim como ele fez com Abraão, ele vai fazer com você. Assim como ele fez com Sara, ele vai fazer com você. Assim como ele fez com todos, que ele mudou o nome, que ele deu uma nova identidade, o Senhor vai dar uma nova identidade para você. Uma identidade segundo o coração de Deus, segundo os olhos de Deus, segundo a visão de Deus. E essa identidade vai fazer com que você resolva todos os seus problemas. Porque após esta situação, Jacó conseguiu resolver a situação dele com o irmão. Após essa situação, Jacó tirou um fardo que vinha por mais de 20 anos sobre as suas costas, pesando, trazendo pensamentos, ocupando a mente dele com coisas que não devia ocupar, porque Deus tem um plano e tem um projeto sobre a tua vida. Então talvez você venha carregando situações difíceis de ser resolvida, situações que aconteceram lá atrás, ou situações que estão acontecendo agora, que você está tendo uma grande dificuldade de resolver, mas o Senhor, assim como ele foi com Jacó, ele vai ser sobre a tua vida, ele vai te trazer uma nova identidade. E quando Jacó sai, o anjo toca na perna de Jacó. Além do anjo trocar a identidade de Jacó, o anjo toca na perna de Jacó e deixa Jacó manco. E eu fico imaginando você encontrando com Jacó após essa noite, no outro dia, vendo Jacó mancando, mal conseguindo andar. E de repente Jacó vira e fala para você, sabe o quê? Eu lutei com Deus. E você deve pensar, nossa, eu achei que Deus, ele alegrava nosso coração, nós sorríamos, nós iríamos viver regozijos com o Senhor. Por que o Senhor fez isso com você? E aí Jacó dizendo para você, porque o Senhor tirou aquilo que me fazia fugir dos meus problemas. Quando eu fui me passar por Esaú na casa do meu pai, eu saí fugido, correndo. Quando eu estava na casa de Labão e que eu peguei todos os meus bens, os meus filhos, as minhas mulheres, as concubinas, eu saí de lá correndo. Então o anjo, ele falou, além de eu mudar a tua história, a tua identidade, eu estou cortando hoje a possibilidade de você fazer novamente os mesmos erros que você cometeu no passado. O anjo, ele escreve a tua história nova e ele tira a possibilidade de você cometer os mesmos erros. Ele colocou uma marca na perna de Jacó, que Jacó tinha que ficar e resolver as situações. Ele não poderia mais fugir dos problemas que ele tinha criado. E essa é a mensagem que eu deixo para você. O Senhor vai escrever uma história linda para você, vai te chamar de Israel, Deus luta contigo, Ele vai mudar a tua história, Ele vai escrever uma nova jornada, você vai ser pai de muitas pessoas, vai acontecer muitas coisas sobre tua vida e Ele vai cortar todas as possibilidades que te faz fugir de situações que atrapalham a tua vida futura. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.